Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Tua mente e a última batalha. Sermão número 23, pregado na noite de domingo, 13 de maio de 1855, por Charles Haddon Spurgeon, no Exeter Hall, Strand, Londres, Inglaterra. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 56 e 57. Embora a Bíblia seja um dos livros mais poéticos, embora sua linguagem seja indescritivelmente sublime, devemos observar quão constantemente ela é fiel à natureza. Não há esforço para escamotear um fato, nem encobrimento de uma verdade. Por mais escuro que seja o assunto, embora o ilumine com brilho, não nega a escuridão relacionada a ele. Se você ler este capítulo da Epístola de Paulo, tão justamente celebrado como uma obra-prima da linguagem, você o encontrará falando daquilo que está por vir após a morte, com tal exaltação e glória que você sentirá: se isto é morrer, então está tudo bem em partir imediatamente. Quem não se regozijou e cujo coração não se elevou ou se encheu de um fogo sagrado enquanto lia frases como estas: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, então os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois isto que é corruptível deve se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal deve se revestir de imortalidade. Assim, quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó túmulo, onde está a tua vitória? No entanto, com toda essa linguagem majestosa, com todo esse voo ousado de eloquência, Paulo não nega que a morte seja uma coisa sombria. Mesmo suas próprias designações implicam isso. Ele não ri disso. Ele não diz: morrer não é nada. Ele descreve a morte como um monstro. Ele fala dela como tendo um aguilhão. Ele nos diz onde está a força desse ferrão, desse aguilhão. E mesmo na exclamação de triunfo, ele imputa essa vitória não à carne ou ao homem de alguma maneira, e nem mesmo em parte, mas diz: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando seleciono um texto como este, sinto que não posso pregar a partir dele como deveria. O pensamento me foge, minhas palavras cambaleiam. Não há declarações que sejam grandes o suficiente para transmitir o poderoso significado deste texto maravilhoso. Se eu tivesse a eloquência de todos os homens unidos em um, se eu pudesse falar como nenhum homem jamais falou, com exceção daquele homem divino de Nazaré, eu não poderia abranger um assunto tão vasto como este. Portanto, não pretendo fazê-lo, mas oferecerei a você os pensamentos que minha mente é capaz de produzir. Esta noite falaremos de 3 coisas. Primeiro, o aguilhão da morte. Em segundo lugar, a força do pecado. E terceiro, a vitória da fé. Primeiro, o aguilhão da morte. O apóstolo retrata a morte como um terrível dragão ou monstro que, vindo sobre todos os homens, deve ser combatido por cada um por si mesmo. Ele não nos dá nenhuma esperança de que qualquer um de nós possa evitá-lo. Ele não nos fala de nenhuma ponte sobre o rio da morte. Ele não nos dá a menor esperança de que seja possível emergir deste estado de existência para outro sem morrer.
Ele descreve o monstro como estando exatamente em nosso caminho e com ele devemos lutar. Cada homem pessoalmente, separadamente e sozinho. Cada homem deve morrer. Todos nós devemos cruzar a corrente sombria. Cada um de nós deve passar pelo portão de ferro. Não há passagem deste mundo para o outro sem morte. Tendo-nos dito então que não há esperança de nossa fuga, ele prepara nossos nervos para o combate, mas não nos dá esperança de que seremos capazes de matar o monstro. Ele não nos diz que podemos cravar nossa espada em seu coração e assim derrubar e subjugar a morte. Mas apontando para o dragão, ele parece dizer: você não pode matá-lo, homem. Não há esperança de que você coloque o pé em seu pescoço e esmague sua cabeça. Mas uma coisa pode ser feita: tem um aguilhão que você pode extrair. Você não pode esmagar a morte sob os pés, mas pode retirar o aguilhão que é mortal, e então você não precisa temer o monstro, pois o monstro não será mais um monstro, mas será um anjo de asas velozes para levá-lo ao céu. Onde então está o ferrão deste dragão? Onde devo atacar? Qual é a picada? O apóstolo nos diz que o aguilhão da morte é o pecado. Então, me deixe cortar esse aguilhão, e então, embora a morte possa ser triste e solene, não a temerei. Mas segurando o aguilhão do monstro, eu exclamarei: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó túmulo, onde está a tua vitória? Vamos agora insistir no fato de que o aguilhão da morte é o pecado. Primeiro, o pecado é o aguilhão da morte pelo fato de que o pecado trouxe a morte para o mundo. Os homens poderiam ficar mais contentes em morrer se não soubessem que era um castigo. Suponho que se nunca tivéssemos pecado, haveria algum meio para irmos deste mundo para outro, se fosse necessário. Não se pode supor que uma população tão grande teria existido, que todas as miríades que viveram desde Adão até agora poderiam ter habitado um globo tão pequeno como este. Não haveria espaço suficiente para eles. Mas poderia ter sido fornecido algum meio para nos levar quando chegasse a hora apropriada e nos levar em segurança para o céu ou para qualquer parte que Deus quisesse. Deus poderia ter fornecido cavalos e carros de fogo para cada um de seus Elias. Ou, como foi dito de Enoque, poderia ter sido declarado de cada um de nós: ele já não era, porque Deus o tomou para si. Portanto, morrer, se é que podemos chamá-lo de morte, deixar este mundo e estar com Deus, não seria nenhuma desgraça. De fato, teria sido a maior honra, correspondendo à mais elevada aspiração da alma, viver rapidamente seu pouco tempo neste mundo para então subir e estar com seu Deus. E nas orações do homem mais piedoso e devoto, uma de suas petições mais sublimes seria: ó Deus, apressa o tempo de minha partida, quando estarei contigo. Quando tais seres sem pecado pensassem em sua partida, eles não tremeriam, pois o portão seria de marfim e pérola, não como agora de ferro. O fluxo seria como néctar, muito diferente da presente amargura da morte. Mas infelizmente, como é diferente, a morte é agora a punição do pecado. No dia em que dele comeres, certamente morrerás. Em Adão, todos morrem. Por seu pecado, cada um de nós se torna sujeito à pena de morte e, portanto, sendo uma punição, a morte tem seu aguilhão. Para o melhor homem, o cristão mais santo, o intelecto mais santificado, a alma que tem a comunhão mais próxima e querida com Deus, a morte deve parecer ter uma picada, porque o pecado é a sua mãe. Ó descendente fatal do pecado, eu só temo você por causa de sua linhagem. Se você viesse até mim como uma honra, eu poderia atravessar o Jordão mesmo agora. E quando suas ondas geladas estivessem ao meu redor, eu sorriria em meio às suas ondas. E nas ondas do Jordão, minha canção também deveria crescer, e a música líquida da minha voz deveria se juntar com as ondas líquidas das enchentes de aleluias. É abençoado cruzar para a terra dos glorificados. Esta é uma das razões pelas quais o aguilhão da morte é o pecado. Mas devo tomá-lo em outro sentido. O aguilhão da morte é o pecado, isto é, aquilo que tornará a morte mais terrível para o homem será o pecado, se não for perdoado.
Se esse não é o significado exato do apóstolo, ainda é uma grande verdade e posso encontrá-la aqui. Se o pecado pesasse sobre mim e não fosse perdoado, se minhas transgressões não fossem perdoadas, se tal fosse o fato, embora eu me regozije em saber que não é assim, seria o próprio aguilhão da morte para mim. Consideremos como uma parábola, um homem morrendo e olhando para trás em sua vida passada. Ele encontrará na morte um aguilhão, e esse aguilhão será seu pecado passado. Imagine o leito de morte de um conquistador. Ele tem sido um homem de sangue quente nas veias desde a juventude, criado no acampamento. Seus lábios logo se ajustaram à corneta, e sua mão, mesmo na infância, tocou o tambor. Ele tinha um espírito marcial. Ele se deliciava com a fama e o aplauso dos homens. Ele amava o pó da batalha e a vestimenta envolta em sangue. Ele viveu uma vida que os homens chamam de glória. Ele invadiu cidades, conquistou países, devastou continentes, invadiu o mundo. Veja seus estandartes pendurados no corredor e as marcas de glória em seu escudo. Ele é um dos guerreiros mais orgulhosos da terra. Mas agora ele vem para morrer. E quando ele se deitar para expirar, o que investirá sua morte de horror? Será o seu pecado. Acho que vejo o monarca morrendo. Ele está no estágio final. Ao seu redor estão seus nobres e seus conselheiros. Mas há mais alguém ali. Vamos usar a imaginação fantasiosa aqui nesta parábola. Firme ao seu lado está um espírito do Hades. É a alma de uma mulher que partiu. Ela olha para ele e diz: monstro, meu marido foi morto em batalha por sua ambição. Fiquei viúva e meu órfão indefeso e eu passamos fome. E ela passa. Seu marido vem e, abrindo suas feridas sangrentas, ele grita: uma vez eu chamei você de monarca, mas por sua vil cobiça você provocou uma guerra injusta. Veja aqui essas feridas, ganhei-as no cerco. Por sua causa, subi primeiro a escada de ataque à cidade. Este pé estava no topo da parede e eu agitei minha espada em triunfo. Mas no inferno eu levantei e abri meus olhos em tormento. Vida miserável, sua ambição me apressou para lá. Voltando seus olhos horríveis para ele, ele passa. Então surge outro, e outro, e outro, acordando de suas tumbas. Eles espreitam em torno de sua cama e o assombram. A triste procissão ainda marcha, olhando para o tirano moribundo. Ele fecha os olhos, mas sente a mão fria e ossuda em sua testa. Ele estremece porque o aguilhão da morte está em seu coração. Ó morte, diz ele, deixar esta grande propriedade, este poderoso reino, esta pompa e poder, isso é pouco. Mas encontrar aqueles homens, aquelas mulheres e aquelas crianças órfãs face a face, para ouvi-los dizer: você se tornou como um de nós? Enquanto reis que destronei e monarcas que derrubei sacudirão suas correntes em meus ouvidos e dirão: você foi nosso destruidor, mas como caiu do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, como você foi derrubado em um momento de sua glória e seu orgulho. Aí você vê que o aguilhão da morte seria o pecado do homem. Não o magoaria saber que tinha de morrer, mas sim o fato de ter pecado, de ter sido um homem ensanguentado, de ter as mãos vermelhas de assassinato em massa. Isso o atormentaria de fato, pois o aguilhão da morte é o pecado. Ou suponha outro personagem, um ministro. Ele esteve diante do mundo proclamando algo que chamou de evangelho. Ele tem sido um pregador notável aos olhos dos homens. A multidão está presa em seus lábios. Eles ouviram suas palavras. Diante de sua eloquência, uma nação ficou maravilhada e milhares tremeram com sua voz. Mas sua pregação chegou ao fim. Já se foi o tempo em que ele podia subir no púlpito. Outro lugar de destaque o espera. Outra congregação entre aspas. E agora ele deve ouvir outro pregador melhor do que ele. Lá no seu púlpito ele mentiu. Ele foi infiel ao seu cargo. Ele pregou filosofia humanista para encantar seu povo, em vez de pregar a verdade e mirar em seus corações. E enquanto ele ofega em sua cama, aquele pior e mais amaldiçoado dos homens, com certeza ninguém pode ser pior do que ele, surge alguém, uma alma da cova, e olhando no rosto diz: eu vim até você uma vez tremendo por causa do pecado. Eu perguntei a você o caminho para o céu e você disse:
faça tais e tais boas obras. E eu as fiz e estou condenado. Você me disse uma inverdade. Você não declarou claramente a palavra de Deus. Ele desaparece apenas para ser seguido por outro. Ele tem sido um personagem irreligioso, e como vê o ministro em seu leito de morte, ele diz: "Ah, você está aqui. Uma vez entrei em sua casa de oração, mas você tinha um sermão que não consegui entender. Eu escutei, eu queria ouvir algo de seus lábios, alguma verdade que pudesse queimar minha alma e me fazer arrepender. Mas eu não podia entender o que você disse, e aqui estou." O fantasma bate o pé e o homem estremece como uma folha de álamo, porque sabe que tudo é verdade. Então, toda a congregação se levanta diante dele enquanto ele se encolhe em sua cama. Ele olha para o grupo heterogêneo, ele contempla as cabeças nevadas dos velhos e os olhos brilhantes dos jovens. E deitado sobre seu travesseiro, ele imagina todos os pecados de sua vida passada e ouve dizer: "Vá, infiel ao seu cargo. Você nunca se despojou do seu amor pela pompa e dignidade. Você não pregou, como dizem os versos, como se você nunca mais pudesse pregar de novo. Um moribundo falando para moribundos. Oh, pode ser algo para aquele ministro deixar seu cargo, algo para ele morrer. Mas o pior de tudo, o aguilhão da morte será o seu pecado. Ouvir sua paróquia vir uivando atrás dele para o inferno. Ver sua congregação seguindo atrás dele em um rebanho misturado, tendo ele os desviado da verdade, tendo sido um falso profeta em vez de um verdadeiro, falando paz, paz, onde não havia paz, iludindo-os com mentiras, encantando-os com música, quando deveria ter dito a eles em tom duro e áspero, muitas vezes, a palavra de Deus. Verdadeiramente é verdade. É verdade. O aguilhão da morte para tal homem será seu grande, seu enorme, seu hediondo pecado de ter iludido os outros. Assim, tendo pintado 2 quadros de corpo inteiro, posso dar a cada um de vocês miniaturas de si mesmos. Posso imaginar o bêbado quando seus copos se esgotarem e quando seu licor não for mais doce ao seu paladar, quando piores que fel serão as guloseimas que você bebe, quando dentro de 1 hora os vermes farão um carnaval em sua carne. Posso imaginá-lo olhando para trás, para sua vida desperdiçada. E você, ó praguejador, me parece que o vejo lá com seus juramentos ecoados na memória para sua própria consternação. E você, homem de luxúria e maldade, você que debochou e seduziu os outros, eu vejo você lá e o aguilhão da morte para você. Que horrível, que horrível! Você não estará gemendo de dor, não estará atormentado pela agonia, seu coração e sua carne não falharão, mas o aguilhão será o seu pecado. Quantos neste lugar podem soletrar a palavra remorso? Eu oro para que você nunca saiba seu terrível significado. Remorso, remorso. Você conhece sua derivação, significa morder. Ah, agora dançamos com nossos pecados. Ele tem, muitas vezes, uma vida alegre conosco. Pegamos suas mãos e nos divertimos ao sol do meio-dia. Dançamos, dançamos e vivemos em alegria. Mas então, esses pecados nos morderão. Os leõezinhos que nós acariciamos e brincamos morderão. A jovem áspide, a serpente cujos tons azuis nos encantaram, morderá, picará quando o remorso ocupar nossas almas. Eu poderia, mas não vou contar a você algumas histórias do terrível poder do remorso. É a primeira pontada do inferno, é a antecâmara da cova. Ter remorso é sentir as faíscas que ardem poderosas no fogo da geena sem fundo. Sentir remorso é ter o tormento eterno iniciado na alma. O aguilhão da morte será pecado não perdoado e não arrependido. Mas se o pecado, em retrospecto, é o aguilhão da morte, o que deve ser o pecado em perspectiva? Meus amigos, muitas vezes não olhamos o que o pecado deve ser. Vemos o que é. Primeiro a semente, depois a erva, depois a espiga e depois o milho cheio na espiga. É o desejo, a imaginação, o anseio, a visão, o gosto, a ação. Mas o que é o pecado em seu próximo desenvolvimento? Temos observado o pecado à medida que cresce.
Nós o vimos no princípio como uma coisa muito pequena, mas expandindo-se até se transformar em uma montanha. Nós o vimos como uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas o vimos se acumular até cobrir os céus com escuridão e enviar gotas de chuva amarga. Mas o que é o pecado estando no próximo estado? Já fomos tão longe, mas o pecado é uma coisa que não pode parar. Vimos onde ele cresceu, mas até onde ele crescerá. Pois não está maduro quando morremos. Tem que continuar ainda. Está em andamento, mas tem que se desdobrar para sempre, cada vez mais e mais terrível. No momento em que morremos, a voz da justiça clama: cele a fonte do sangue, pare o fluxo do perdão. Aquele que é santo, seja mais santo ainda. Aquele que está imundo, suje-se mais ainda. E depois disso, o homem vai ficando cada vez mais sujo. Sua luxúria se desenvolve, seu vício aumenta. Todas essas más paixões ardem com 10 vezes mais fúria e em meio à companhia de outros como ele, sem as restrições da graça comum de Deus sobre este mundo. Sem a palavra pregada, o homem se torna cada vez pior. E quem pode dizer até onde o seu pecado pode crescer eternamente? A ira, o remorso, a tristeza, a amargura, o ódio, até onde tudo isso crescerá na eternidade? Algumas vezes comparei a hora da nossa morte com aquela célebre pintura que acho que você viu na National Gallery, de Perseu segurando a cabeça da Medusa. Aquela cabeça transformava em pedra todas as pessoas que olhavam para ela. Há um guerreiro ali com um dardo na mão. Ele fica rígido, petrificado, com um dardo ainda na mão. Há outro com um punhal sobre o manto prestes a esfaquear. Ele agora é a estátua de um assassino imóvel e frio. Outro está rastejando furtivamente, como um homem em emboscada. E lá está ele, como uma rocha consolidada. Ele olhou apenas para aquela cabeça e está congelado em pedra. Bem, assim é a morte. O que eu sou quando a morte está diante de mim, devo ser para sempre. Quando meu espírito se for, se Deus me encontrar cantando o seu louvor, eu o cantarei no céu. Se ele me encontrar proferindo juramentos, amargo, sem esperança, infeliz, seguirei nessas coisas no inferno. E esses pecados, como todos os outros, sempre crescendo. Onde a morte me deixa, o julgamento me encontra. Como eu morrer, assim viverei eternamente. Como dizem os versos, não há atos de perdão passados na sepultura fria para a qual nos apressamos. É para sempre, para sempre, para sempre. Há um grupo de hereges na igreja nestes dias que falam de punição curta e pregam sobre Deus mantendo almas por um período de anos sob castigo e depois deixando-as morrer, aniquilando-as. Onde esses homens aprenderam sua doutrina, eu me pergunto. Eu li na palavra de Deus que o anjo colocará um pé na terra e o outro no mar, e jurará por aquele que vive e morreu que o tempo não existirá mais. Mas se uma alma pudesse morrer em 1000 anos, morreria com o tempo. Se 1 milhão de anos pudesse se passar, e então a alma pudesse ser extinta, haveria o tempo. Pois fale-me de anos e há tempo. Mas, senhores, quando aquele anjo disser a palavra, não haverá mais tempo, as coisas serão eternas. O espírito deve prosseguir em sua revolução incessante de bem ou mal, para nunca ser interrompido, pois não há tempo para pará-lo. O fato de sua parada implicaria no tempo, mas tudo será eterno, pois o tempo deixará de existir. Cabe a você, então, considerar onde você está e o que você é. Fique e trema na estreita faixa de terra entre os 2 mares ilimitados, pois somente Deus no céu pode dizer em quanto tempo você será lançado no futuro eterno. Que Deus conceda que, quando chegar a última hora, possamos estar preparados para ela. Como ladrão, sem ser ouvido, sem ser visto, ele se esgueira pela sombra escura da noite. Talvez, enquanto estou aqui falando rudemente sobre as coisas obscuras e ocultas, em um momento a mão seja estendida e calhe a boca que balbucia a tensão vacilante. Tu que habitas no céu, tu, poder supremo, tu, Rei eterno,
não permitas que essa hora para mim me encontre numa vida desperdiçada, mas que ela me encontre envolvido em alta meditação, cantando hinos ao meu grande Criador, vivendo para a sua glória. Assim, no último momento de minha vida, apressar-me-ei além do azul, para banhar as asas deste meu espírito em seu elemento nativo, e então habitar contigo para sempre, como dizem os versos, longe de um mundo de dor e pecado, com Deus eternamente fechado. A força do pecado é a lei. Tentei mostrar como lutar contra este monstro, é extraindo e destruindo o seu aguilhão. Eu me preparo para a batalha. É verdade que pequei e, portanto, coloquei um aguilhão na morte. Mas vou me esforçar para removê-lo. Eu tento, mas o monstro ri da minha cara e grita: a força do pecado é a lei. Antes que você possa destruir o pecado, você deve, de alguma forma, satisfazer a lei. O pecado não pode ser removido por suas lágrimas ou por suas ações, pois a lei é a sua força. E até que você tenha satisfeito a vingança da lei, até que tenha pago o último centavo de suas exigências, meu aguilhão não pode ser removido, pois a própria força do pecado é a lei. Agora, devo tentar explicar esta doutrina, que a força do pecado é a lei. A maioria dos homens pensa que o pecado não tem força alguma. Dizem muitos, podemos ter pecado muito, mas nos arrependeremos e seremos melhores para o resto de nossas vidas. Sem dúvida, Deus é misericordioso e Ele nos perdoará. E ouvimos muitos teólogos falarem frequentemente do pecado como se fosse uma coisa muito venial. Pergunte a eles o que um homem deve fazer. Não há necessidade de arrependimento profundo, nenhuma operação interior real da graça soberana divina, nenhum lançamento a si mesmo sobre o sangue de Cristo somente, ou uma tentativa de somar algo de suas ações a este sangue. Eles nunca nos falam sobre uma expiação eficaz e completa ter sido feita. Eles têm, de fato, alguma ideia obscura de expiação, que Cristo morreu apenas como uma questão de forma para satisfazer a justiça. Mas quanto a qualquer literalidade de tirar nossos pecados e sofrer a penalidade real por nós, eles não consideram que a lei de Deus exige tal coisa. Suponho que não, pois nunca os ouvi afirmar a positiva satisfação e substituição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sem isso, como podemos tirar a força do pecado? 1. A força do pecado está na lei. Primeiro, a este respeito, a lei sendo espiritual é totalmente impossível para nós vivermos sem pecado. Se a lei fosse meramente carnal e se referisse à carne, se ela simplesmente se relacionasse com ações abertas e externas, eu questiono, mesmo assim, se poderíamos viver sem pecado. Mas quando leio os 10 mandamentos e leio, não cobiçarás, sei que isso se refere até mesmo ao desejo do meu coração. Qualquer desejo que não se enquadre na perfeita santidade do Deus Trino. É dito, não cometerás adultério, mas também é dito que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçá-la, já cometeu esse pecado. De modo que não é meramente o ato, é o pensamento. Não é a ação simplesmente, é a própria imaginação que é um pecado. E o próprio desejo de qualquer coisa que Deus proíba já é pecado, mesmo que eu evite a imaginação. Agora, pecador, como você pode se livrar do pecado? Seus próprios pensamentos, o funcionamento interno de sua mente são crimes. Isso é culpa e maldade desesperada. Não há agora força no pecado. A lei não colocou uma potência nele. Ela não influenciou o pecado com tal poder que todas as suas forças não podem esperar apagar a negra enormidade de sua transgressão. 2. Então, novamente, a lei coloca a força no pecado a esse respeito, que não diminuirá um tio de suas severas exigências. Ela diz a todo homem que a quebra: eu não vou te perdoar. Você ouve as pessoas falarem sobre a misericórdia de Deus. Agora, se eles não acreditam no Evangelho, devem estar sob a lei. Mas onde na lei lemos sobre misericórdia? Se você ler os mandamentos, há uma maldição depois deles, mas não há provisão para perdão. A própria lei não fala disso. Ela troveja sem a menor mitigação.
A alma que pecar, essa morrerá. Se algum de vocês deseja ser salvo pelas obras, as melhores coisas que você pode imaginar, lembre-se, um único pecado na mente, no desejo, um único pecado estragará toda tua suposta justiça. Uma partícula da escória desta terra estragará a beleza daquela justiça perfeita que Deus requer de suas mãos. Se quereis ser salvos pelas obras, homens e irmãos, deveis ser tão santos como os anjos. Deveis ser tão puros e imaculados como Jesus, pois a lei exige perfeição e nada menos que isso. E Deus, com vingança inabalável, ferirá todo homem que não puder trazer a Ele uma obediência perfeita, como seu Filho levou. Se eu não puder, quando chegar diante de seu trono, pleitear uma justiça perfeita como sendo minha, Deus dirá: você não cumpriu as exigências da minha lei. Parta, maldito, você pecou e deve morrer. Diz alguém: podemos ter uma justiça perfeita então? Sim, eu vou te dizer isso no terceiro ponto. Graças a Cristo que nos dá a vitória por meio de seu sangue e de sua justiça, que nos adorna como uma noiva com suas joias, como o marido adorna os seus com ornamentos preciosos. 3. Mais uma vez, a lei dá força ao pecado pelo fato de que, para cada transgressão, ela exigirá uma punição. A lei nunca perdoa um centavo da dívida. Ela diz: pecado, punição. Eles estão ligados entre si por correntes adamantinas. Eles estão amarrados e não podem ser cortados. A lei não fala de pecado e misericórdia. A misericórdia vem no Evangelho. A lei diz: pecado, morra. Transgressão, seja castigada. Pecado, inferno. Assim, eles estão ligados entre si. Uma vez que eu peque e eu vá aos pés da justiça severa, e como com olhos cegos ela segura a balança, eu posso dizer: ó justiça, lembre-se, eu já fui santo. Lembre-se de que em tal e tal ocasião eu guardei a lei. Sim, diz a justiça, tudo o que lhe devo você terá. Eu não vou puni-lo pelo que você não fez. Mas lembra-te deste crime, ó pecador. E ela coloca o peso pesado. O pecador treme e grita: mas você não pode esquecer isso? Você não pode jogá-lo fora? Não, diz justiça. E ela coloca outro peso: pecador, você se lembra desse crime? Ó, diz o pecador, você não vai por amor da misericórdia? Não terei piedade, diz justiça. A misericórdia tem seu próprio palácio, mas não tem nada a ver com o perdão aqui. A misericórdia pertence a Cristo. Se você for salvo pela justiça dele, você estará cheio dela. Se você vier a mim em busca de salvação, não terei misericórdia para te ajudar. Ela não é minha vice-regente. Eu estou aqui sozinha sem ela. A misericórdia não entra aqui. E novamente, enquanto ela segura a balança, ela coloca outra iniquidade, outro crime, outra enorme transgressão. E cada vez o homem implora e ora para que ela possa passar por isso. A justiça diz: não, devo exigir a penalidade. Jurei que o farei e o farei. Você pode encontrar um substituto para si mesmo? Se você puder, esse é o único espaço que tenho para misericórdia. Exigirei desse substituto tudo o que a ira infinita requer, mas mesmo em suas mãos, no substituto, terei o máximo, cada jota e tio. O substituto em nada será poupado, não terá nenhuma misericórdia. Não diminuirei nada, sou a justiça de Deus, severa e inabalável. Não vou alterar, não vou atenuar a pena, nem diante do substituto totalmente amado. Ela ainda segura a balança. O apelo é em vão, nunca vou mudar, ela clama. Traga-me o sangue, traga-me o preço máximo, faça uma contagem regressiva, ou então, pecador, você morrerá. Agora, meus amigos, eu pergunto a vocês, se vocês considerarem a espiritualidade da lei, a perfeição que ela requer e sua severidade inabalável, vocês estão preparados para remover o aguilhão da morte em suas próprias pessoas, usando tua vontade, teus supostos atos de justiça que não passam de trapos imundos? Você pode esperar vencer o pecado por si mesmo? Você pode confiar que por algumas obras supostamente justas você ainda pode cancelar sua culpa? Boas obras? Caridade? Se você pensa assim,
Vá, tolo, vá. Ó louco, vá. Trabalhe sua própria salvação com temor e tremor, sem o Deus que opera isso em você soberanamente, porque Ele escolheu te colocar em seu Filho. Vá, teça a sua corda de areia. Vá, construa uma pirâmide de ar. Vá, prepare uma casa com bolhas de sabão e pense que isso pode durar para sempre. Mas saiba, será um sonho com um despertar terrível. Pois como um sonho, quando alguém acorda, desprezará igualmente sua imagem e sua suposta justiça. A força do pecado é a lei. Mas agora, em último lugar, temos diante de nós a vitória da fé. O cristão é o único campeão que pode ferir o dragão da morte, e nem ele mesmo pode fazer isso. Mas quando fizer, ele deve clamar: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Um momento e mostrarei como o cristão pode encarar a morte com satisfação pelos méritos de Jesus Cristo. Primeiro, Cristo removeu a força do pecado a esse respeito, removendo a lei. Não estamos sob a escravidão da lei, mas sobre a graça. A lei não é nosso princípio diretor em mais nada. A graça é. Não me entenda mal. O princípio de que devo fazer uma coisa, ou seja, o princípio da lei, faça ou seja punido, faça e seja recompensado, não é o motivo da vida do cristão. Seu princípio é a graça. Deus fez tanto por mim, o que devo fazer por Ele? O amor de Cristo nos constrange. Seu sacrifício nos dá regeneração, nova vida, e o que nos faz amá-lo, nos deleitar nele e obedecê-lo, não a lei. Não estamos mais numa relação judicial com Deus. Nesse sentido, não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Estamos mortos para a lei. Então Cristo removeu a lei neste sentido, que Ele a satisfez completamente. Ela exigiu a punição máxima, e Ele experimentou a ira infinita de Deus. Ele cumpriu perfeitamente a lei 2 vezes. Primeiro, viveu uma vida perfeita sem jamais pecar. Depois, sofreu a pena da ira infinita até esgotá-la. A lei exige uma justiça perfeita. Cristo diz: lei, você a tem. Encontre falhas em mim. Eu sou o substituto do pecador que o Pai me deu. Não tenho guardado seus mandamentos perfeitamente. Em que eu violei seus estatutos? Vem aqui, meu amado. Ele diz, e depois fala a justiça: encontre um defeito neste homem. Eu coloquei meu manto de justiça sobre ele. Eu o lavei em meu sangue. Eu o limpei de seu pecado. Todo o passado se foi. Quanto ao futuro, eu o assegurarei pela santificação. Quanto à penalidade, eu mesmo a suportei perfeitamente. Com um tremendo gole de amor, bebi até secar o cálice da ira infinita que estava sobre este homem. Eu suportei o que ele deveria ter sofrido. Eu suportei as agonias que ele deveria ter suportado. Justiça, não te satisfiz? Eu não disse sobre o madeiro que estava pago, estava terminado, e você não concordou com o brado: está consumado, está terminado. Não fiz uma expiação tão completa que agora não há necessidade desse homem morrer e expiar sua culpa. Eu não completei a justiça perfeita deste pobre, outrora condenado, mas agora espírito justificado? Sim, de justiça. Estou bem satisfeita e ainda mais contente, se possível, do que se o pecador tivesse trazido uma justiça imaculada própria. E agora, o que diz o cristão depois disso? Corajosamente, ele chega aos reinos da morte e, entrando pelos portões lá, ele clama: quem intentará alguma acusação contra os eleitos de Deus? E quando ele diz isso, o dragão deixa cair seu ferrão, seu aguilhão. O cristão desce à sepultura. Ele passa pelo lugar onde os demônios se deitam em grilhões de ferro. Ele vê suas correntes e olha para a masmorra onde eles moram. E ao passar pela porta da prisão, ele grita: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Eles rosnam e mordem suas amarras de ferro e sibilam em segredo, mas não podem fazer nada contra aquele eleito de Deus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos,
o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Diz Romanos 8, 33 e 34. Agora vejo subir ao alto. Ele se aproxima do céu de Deus, ele bate nos portões e a fé ainda grita triunfantemente. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E uma voz vem de dentro: Cristo não, porque ele mesmo morreu. Não Deus Pai, porque ele justificou. Recebida por Jesus, a fé entra no céu e novamente ela clama: quem, mesmo aqui entre os imaculados e remidos, poderá acusar os eleitos de Deus? Agora a lei está satisfeita, o pecado se foi, e agora certamente não precisamos temer a picada do dragão, o seu ferrão, o seu aguilhão. Mas podemos dizer como Paulo, quando ele se elevou à majestade da poesia, uma poesia tão bonita como jamais se ouviu: ó túmulo, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Se fosse necessário esta noite, eu poderia falar com você sobre a ressurreição e poderia dizer o quanto isso tira o aguilhão da morte. Mas vou me limitar ao simples fato de que o aguilhão da morte é o pecado, que a força do pecado é a lei e que Cristo nos dá a vitória tirando o aguilhão e removendo a força do pecado por sua perfeita obediência. E agora, senhores, quantos há aqui que têm alguma esperança de que por eles Cristo Jesus morreu? Estou chegando muito perto de casa, quando solenemente coloco a questão a cada um de vocês, enquanto estou na presença de Deus esta noite, para livrar minha cabeça da responsabilidade de seu sangue. Enquanto me levanto e falo com toda a seriedade de que este coração é capaz. Você está preparado para morrer? O pecado está perdoado? A lei está satisfeita? Você pode ver o fluxo do sangue redentor de almas de Jesus Cristo, com certeza divina, sabendo que Ele fez tua paz com Deus. Você pode agora colocar uma mão em seu coração e a outra na Bíblia e dizer: a palavra de Deus e eu concordamos. O testemunho do Espírito aqui no meu coração e o testemunho ali na palavra são um. Eu renunciei aos meus pecados, desisti das minhas más práticas. Eu abominei minha justiça própria. Eu não confio em nada além das ações de Jesus. Simplesmente dependo dele. Nada em minhas mãos eu trago. Simplesmente à tua cruz eu me apego. Nesse caso, você poderia morrer onde está. A morte repentina seria uma glória repentina. Mas, meus ouvintes, devo ser fiel a vocês, verdadeiro com vocês, ou devo desmentir minha alma? O que será? Não há muitos aqui que, cada vez que o sino toca e a partida de uma alma é anunciada, poderia fazer a pergunta: estou preparado? E eles devem dizer: não. Não me tornarei profeta esta noite. Mas se fosse certo dizer isso, temo que nem metade de vocês esteja preparado para morrer. Isso é verdade? Sim, deixe o orador se perguntar: estou preparado para encontrar meu Criador face a face agora? Sentem-se em seus assentos e catequizem suas almas com essa pergunta solene. Que cada um se pergunte: estou preparado? Devo ser chamado para morrer? Parece-me que ouço alguém dizer com confiança: eu sei que meu Redentor vive. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Eu ouço outro dizer com acentos trêmulos: um verme culpado, fraco e indefeso, nos braços gentis de Cristo eu caio. Ele é minha força e justiça, meu Jesus e meu tudo. Sim, doces palavras, eu preferiria ter escrito esse verso do que o Paraíso Perdido de Milton. É uma imagem incomparável da verdadeira condição da alma regenerada. Mas ouço outro dizer: não responderei a uma pergunta como essa. Eu não vou ser mórbido hoje. Pode estar um tempo sombrio lá fora hoje, mas não quero ficar melancólico. Jovem, siga seu caminho. Deixe seu coração animá-lo nos dias de sua juventude. Mas por tudo isso, o Senhor o levará a julgamento. O que você fará, espírito descuidado, quando seus amigos o abandonarem? Quando estiver a sós com Deus? Você não gosta de ficar sozinho agora, jovem, não é?
Uma folha caindo irá assustá-lo. Ficar sozinho uma hora trará uma sensação insuportável de melancolia, mas você estará sozinho, e triste solidão será, com Deus como teu inimigo. Como você se sairá nas ondas do Jordão? O que você fará quando ele o pegar pela mão no entardecer e pedir contas? Quando ele disser o que você fez no início de seus dias? Como você passou sua vida? Quando ele lhe perguntar onde estão os anos de sua vida adulta? Quando ele questionar você sobre seus dias e vida desperdiçados e perguntar como seus últimos anos foram gastos? O que você vai dizer então? Sem palavras, sem uma resposta, você vai ficar. Eu imploro a vocês, como vocês se amam, cuidem-se. Mesmo agora, comecem a pesar os assuntos solenes da vida eterna. Não diga, por que tão sério e urgente? Por que tanta pressa? Senhores, se eu os visse deitados em suas camas e sua casa estivesse pegando fogo, o fogo poderia estar no fundo da casa ainda, e vocês poderiam dormir em segurança pelos próximos 5 minutos. Mas com todas as minhas forças, eu os arrancaria de suas camas, ou eu gritaria: acorde, desperte, a chama está sobre você. Assim, com alguns de vocês que estão dormindo sobre a boca do inferno, dormindo sobre o poço da perdição, posso acordá-los? Não posso me afastar um pouco das regras clericais e falar com você como alguém fala com o seu próximo a quem ama? Se eu não te amasse, não precisaria estar aqui. É porque desejo ganhar suas almas e, se for possível, trazer glória para o meu Mestre, que assim abrirei meu coração diante de vocês. Pela vida do Senhor, pecador, você está em uma única tábua fina sobre a boca do inferno, e essa tábua está podre. Você paira sobre o poço por uma corda solitária, e os fios dessa corda estão se partindo. Você é como aquele homem antigo que Dionísio colocou na cabeceira da mesa. Diante dele havia um banquete delicado, mas o homem não comeu, pois diretamente sobre sua cabeça havia uma espada suspensa por um fio de cabelo. Você também, pecador, deixe seu cálice estar cheio, deixe seus prazeres serem altos, deixe sua alma ser elevada. Está vendo aquela espada? Da próxima vez que você se sentar na roda dos escarnecedores, olhe para cima e veja aquela espada. Da próxima vez que estiver no caminho dos pecadores, olhe para aquela espada. Quando você desprezar a verdade do Evangelho de Deus, olhe para aquela espada. Embora você não a veja, ela está lá. Mesmo agora, você pode ouvir Deus dizendo a Gabriel: Gabriel, aquele homem está sentado em seu assento no corredor. Ele está ouvindo, mas como se não tivesse ouvido. Desembainhe sua lâmina. Deixe a espada brilhante cortar aquele cabelo. Deixe a arma cair sobre ele e dividir sua alma e corpo. Pare, seu Gabriel, pare. Espere o homem mais um pouco. Dê-lhe ainda 1 hora para que se arrependa. Que ele não morra. É verdade que ele esteve aqui nestas 10 ou 12 noites e ouviu sem chorar a palavra do Evangelho. Mas pare, talvez ele ainda possa encontrar graça aos olhos de Deus e, ouvindo, receber o dom do arrependimento e se arrepender. Jesus apoia a minha súplica e clama: poupe-o ainda mais 1 ano, até que eu o cave mais e coloque adubo. Eu te agradeço, ó Deus, tu não vais cortá-lo esta noite, mas amanhã pode ser o último dia. Você pode nunca ver o sol nascer, embora o tenha visto se pôr. Fique atento, ouça a palavra do Evangelho de Deus e saia com a bênção de Deus. Todo aquele que crer no nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Ele é capaz de salvar perfeitamente todos os que vêm a Ele. Aquele que vier a Ele, de maneira nenhuma, o lançará fora. Que todo aquele que ouve, diga: venha. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida.